Olá a todos, vamos a mais um vídeo agora falar sobre implantações quentes ou sem parada, aquelas de baixo risco. Por que isso é importante dentro do nosso contexto, dentro do contexto de DevOps? Porque historicamente, nós quando fazemos uma implantação em produção, ou fazíamos substituindo a solução que está em operação por uma outra. Para conseguir fazer isso, o que nós fazíamos? Agendávamos uma janela de indisponibilidade, normalmente fora do expediente, domingo à noite ou durante a noite na semana, e a partir daí nós convidávamos os usuários a sair do sistema por um período curto, umas 2, 3, 4 horas, dependendo do espaço que eu tenho para fazer a substituição, retirava a versão atual e implantava a versão nova. A partir daí, se tudo funcionava corretamente, a solução era levantada, colocada no ar, certo? E se esperava até o dia seguinte, quando os usuários realmente começavam a utilizar. Esse tipo de ação acabou gerando, na história, dentro do nosso dia a dia, uma atenção muito grande nos profissionais de TI. Por que poderíamos pensar? Porque nós não tínhamos certeza de que essa versão nova iria funcionar 100% até que algum usuário, ou alguns usuários, ou a grande massa de usuários começassem a utilizar a solução. Que é o pior momento para conseguir avaliar, porque se dá algum problema, vamos pensar que às 9 da manhã, na segunda-feira, sendo que a janela de implantação aconteceu meia-noite, eu tenho um tempo bastante prolongado até ter um feedback em cima do resultado. O que gera uma tensão muito grande. Imaginem ainda, se há uma falha, o sistema fica indisponível, a solução fica sem uso por causa dessa falha, e ainda mais, eu estou aí com uma equipe de crise tentando resolver o quanto antes, com uma pressão imensa do negócio para conseguir resolvê-lo rapidamente. Bom, esse cenário passa agora a ser alterado, mudado com as técnicas do DevOps. Então, isso que vamos chamar aqui de implantação sem parada. Qual é a ideia? Fazer mudanças de novas versões em tempo em que o usuário está utilizando quase de maneira instantânea. Claro, há um trânsito entre elas, solução nova, solução antiga, mas eu não tenho janela de disponibilidade, eu executo isso em tempo de expediente, ou seja, no momento que tem mais usuários, é nesse momento que faço a virada, para evitar esse tempo de espera, esse tempo eterno, até saber a hora da verdade. Ao mesmo tempo, não fazendo isso durante a noite, eu não estou desgastando o time, já que está todo mundo no trabalho, no horário do expediente, atento frente a essa mudança. Então, as duas técnicas que mencionarei agora nesse vídeo são técnicas de infraestrutura. As duas técnicas se propõem fazer o seguinte: fazer uma implantação em paralelo ou em um espaço na qual eu ainda estou com a versão atual em funcionamento, e a partir daí eu faço, através de roteamento, a passagem para a nova versão rapidamente ao usuário final. Ao ponto que muitas vezes ele nem percebe que está utilizando a versão nova. Então, dessa maneira, rapidamente, se há alguma falha, eu posso voltar à versão anterior. Essas duas técnicas que eu vou mencionar agora são de infraestrutura, no sentido que eu estou fazendo implantações em paralelo. Você que está assistindo o vídeo e está gostando, compartilha, clica no like, nos ajuda muito. Vamos à primeira delas, chamada de Blue Green. A Blue Green, ou azul verde, estabelece
ambiente, um stack completo em um outro conjunto de máquinas. Ou seja, eu tenho a versão verde funcionando atualmente, com toda a infraestrutura em operação, e vou entrar agora com uma versão X+1, ou seja, a versão nova, evoluída da versão anterior do software, em um ambiente que seria uma cópia do anterior, completamente replicado com a versão nova instalada nela. Então, essa maneira de poder entrar em paralelo com uma outra solução, derivando os usuários agora à versão nova, de maneira quase instantânea, me permite, primeiro, levar todo mundo a uma condição de teste. Se dá algum problema, eu tenho meu outro sistema, na versão anterior, disponível para assumir a continuidade caso dê uma falha. Então, outro ponto importante nesse modelo tradicional era que a gestão da mudança exige, naturalmente, isso não é um antipadrão, ao contrário, muito desejável, que eu tenha um plano de rollback caso dê um problema. E esse plano de rollback, ou seja, estou executando a mudança, deu algum problema, necessito voltar à versão anterior, às vezes não é trivial. Ou seja, eu posso comprometer a solução na implantação da versão nova e em algumas condições especiais posso até não ter possibilidade de voltar à versão anterior. Sei lá, por dependência de sistemas externos, sei lá, por soluções que foram realizadas ou mudanças que foram realizadas que não conseguimos retroceder caso dê um problema. E nesse modelo que está aqui, eu consigo voltar atrás quase que instantaneamente. E eu não tenho mais esse tempo de recuperação com o negócio fora do ar, na qual eu tenho que correr em uma pressão imensa para tentar resolver o incidente. Então, é uma técnica extremamente interessante, uma técnica, se nós pensamos um pouco mais simples da seguinte que eu vou comentar, já que eu dependo de tecnologias bastante simples, eu simplesmente duplico meus ambientes e direciono os usuários, inclusive o banco de dados. Ou seja, o banco de dados precisa ser replicado e aí eu tenho algumas limitações para conseguir aplicar essa técnica. O uso de bancos de dados replicados, quando eles são volumosos, me impede, devido a uma condição de uma capacidade bastante volumosa, dos tempos de réplicas e os tempos de recuperação não são rápidos. Outro ponto importante, essa técnica também precisa alinhar e sincronizar os bancos de dados quando há, inclusive, mudanças ou execução de transações, esse período curto de tempo na qual foi detectada a falha. 5 minutos, por exemplo, eu preciso voltar à versão green, a versão verde, e houveram transações que estão em uma base de dados que precisam transitar à base original. Então, eu tenho uma gestão de sincronia de bases de dados, o que faz que esse modelo tenha essa complicação, não é tão trivial. Mas é uma técnica extremamente relevante, especialmente para sair de um processo extremamente tenso, que é o processo manual, que é o processo tradicional e que é o processo que me gera um desgaste e, inclusive, pode comprometer a organização. Você que está assistindo o vídeo e está gostando, compartilha, clica no like, nos ajuda muito. A segunda técnica, chamada de canário, remete a uma metáfora que é a seguinte, os mineiros de carvão descem na mina como um passarinho dentro de uma gaiola, o canário, e vão eles com máscara de tal maneira a expor o canário frente a gases que poderiam existir dentro da mina.
Ou seja, observam o animal para ver a possibilidade de eles tirarem ou não a máscara frente a gases que poderiam, gases tóxicos. Então estamos utilizando uma isca, ao final é isso, cobaia. Ou seja, eu estou nessa técnica disponibilizando uma solução em paralelo, ou seja, a diferença do modelo Blue Green, que vai, todo mundo entra no azul, ou volta para o verde, mas não existem simultâneos usuários usando uma versão e a outra. No caso do canário, não. No caso do canário, eu tenho um conjunto de máquinas em uma solução, eu vou implantando em máquina a máquina ou cluster a cluster, na medida que vou sentindo confiança. Para dar um exemplo, é a técnica que o Facebook utiliza, na qual o grupo de canários são os próprios funcionários da empresa. Então, eles lançam uma versão nova, e a versão nova é implantada nos servidores que atendem os funcionários da empresa, que não são poucos. A partir daí, se falhas se materializam, essa instalação volta à versão anterior. Então, eu consigo avançar e retroceder, reimplantando a versão anterior, ou a versão nova. Se a versão canário está ok, não há queixas, eu posso propagar em uma segunda decisão a um grupo maior de usuários. Se continua a instabilidade, eu posso propagar ainda para todo mundo. Então, eu estou tomando decisões de avanço e retrocesso o tempo inteiro, o que me permite não expor a todo mundo frente às falhas. Então, é uma técnica muito interessante no sentido de preservar os usuários, como será o caso de poder fazer implantações, agora medindo a qualidade que está sendo exposta frente a condições do usuário, ou seja, preciso ter uma monitoração bastante extensa e abrangente para poder tomar essa decisão. E, a partir dela, eu tenho, como vimos no caso anterior do Blue Green, uma complexidade adicional. Eu tenho que gerir o público-alvo frente a condições de falha. Eu tenho que tomar decisões de avanço ou retrocesso o tempo inteiro. Ambas as técnicas me permitem isolar ambientes de falha frente a uma condição do negócio, o que gera mudanças, mas agora talvez radicais, em como nós trabalhamos os incidentes dentro do modelo IT clássico. Nós, em uma versão da IT clássica, nós estamos expostos a expor o negócio frente às falhas. Eu não consigo utilizar o site, não consigo utilizar a solução, porque há uma falha e tenho que aguardar os profissionais de TI resolverem o problema para voltar a utilizar o sistema. E nesse caso, tanto em uma técnica quanto a outra, quando a falha acontece, ele é isolado. Os usuários são direcionados à versão que está funcionando. Uma vez que a falha é isolada, eu posso agir na correção da falha sem ter uma pressão do negócio para tentar recuperar essa falha o mais rapidamente possível. Isso também redefine as atividades de gestão de incidentes e problemas clássicos, e numa necessidade, inclusive, de entender a causa raiz o mais rapidamente possível também. Voltando, todos esses processos de implantações, por exemplo, de baixo risco, como aquelas que estamos mencionando, elevam um grau de qualidade, ao mesmo tempo estão alinhadas a todos os princípios do Lean, que fomos comentando em outros vídeos, inclusive, na qual a falta de qualidade necessita ser resolvida o quanto antes. E uma vez que eu vou na causa raiz, estou, na verdade, integrando gestão de incidentes e gestão de problemas dentro de um processo único, o que me permite rapidamente também
ir absorvendo melhorias frente às condições de exceção. Você que está assistindo o vídeo e está gostando, compartilha, clica no like, nos ajuda muito. Então, pensando um pouco nos benefícios da técnica canábica, eu posso reverter rapidamente e facilmente a versão anterior, porque já comentamos. Mas aqui tem mais outro ponto importante como vantagem. Nós podemos utilizar ela como técnica para testes AB. O que significa testes AB? Eu coloco duas versões em produção e eu estou avaliando uma versão frente a outra por qualquer métrica. Por exemplo, será que a versão B da mesma tela que a versão A tem consegue vender mais? Eu consigo mensurar distribuindo, por exemplo, usuários em ambas soluções de maneira aleatória e consigo medir os resultados dessas pequenas mudanças, tanto da A quanto da B, e poder depois escolher qual delas me traz maior resultados. A partir disso, eu posso ir evoluindo minha solução, não mais em um modelo onde os requisitos foram definidos de antemão. Quem definiu o requisito sabe qual é a melhor solução para o negócio, e quando colocamos em produção, talvez a solução é um verdadeiro fracasso. Quando nós estamos trazendo feedback do público que está utilizando, está reagindo imediatamente frente a uma novidade, e nós podemos mensurar o resultado disso, podemos evoluir mais rapidamente a nossa solução frente a uma decisão concreta de sucesso. Ou seja, podemos trabalhar com inovação, utilizando uma simples técnica de implantação proposta com outro sentido. Qual era o sentido? Estabilizar as implantações para evitar falhas e impactar negativamente o negócio. A terceira, nós podemos ver também se a nossa solução nova terá capacidade suficiente para atender as condições que nosso público-alvo tem. Por exemplo, capacidade. Será que a solução nova é mais lenta do que a solução que já estava funcionando? E eu posso gradualmente começar a mensurar e medir a evolução frente às condições de uso. Vejam, duas técnicas importantíssimas dentro do que nós vamos encapsular isso dos processos de implantação contínuas trabalhadas em DevOps. Você que está assistindo o vídeo e está gostando, compartilha, clica no like, nos ajuda muito.